Tudo bem, pessoal? É uma alegria poder estar aqui com vocês no nosso primeiro vídeo, o primeiro passo dessa grande jornada que nós vamos trilhar de 90 dias com Deus. Só algumas informações. Os temas dos nossos vídeos serão semanais. Cada semana nós iremos tratar sobre um assunto. E os vídeos serão colocados mais ou menos meio-dia. O primeiro, ele está atrasado um pouquinho porque eu gravei o primeiro vídeo pelo iPhone, ficou muito pesado, estou tendo que gravar um segundo vídeo para colocar, mas eu creio que a partir de amanhã vai dar certo. Meio-dia então, que é um horário mais tranquilo para você poder acessar os seus vídeos. E no nosso primeiro passo não poderia ser diferente. Nós temos que começar falando sobre comunhão com Deus. Como é que eu vou dar um passo em direção à maturidade espiritual se eu não sei me relacionar com Ele? Como é que eu vou oferecer para as pessoas algo que eu não tenho? Então nós vamos começar essa semana até domingo falando sobre comunhão, tentando aprender a viver uma intimidade mais profunda com Deus, aprender a estar na presença dEle de maneira mais plena, mais profunda. E para isso eu escolhi dois textos. São textos bastante conhecidos. Um está em Salmos capítulo 20, verso 7, que o texto bíblico diz assim: Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. O contexto aqui dessa passagem é um contexto de guerra. O salmista está dizendo que na guerra, a maioria das pessoas confiam no seu armamento. Naquela época, um exército que tinha cavaleiro, que tinha cavalo, que eram as carroças, né? Eles tinham uma confiança maior do que o seu exército pudesse vencer, porque um cavalo com seu cavaleiro era uma das maiores armas que um exército poderia ter naqueles dias. Mas o salmista vai dizer assim, num contexto de guerra, nós não confiamos nessas coisas. Num contexto de guerra, nós confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler uma outra passagem, também dentro desse mesmo contexto, mas agora numa parte prática, que o texto bíblico está lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. É uma oração, a oração de Eliseu. E o texto bíblico vai dizer assim: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os seus olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Samaria tinha sido sitiada por um exército inimigo, e o exército inimigo queria destruir Eliseu, queria matar Eliseu, e o servo de Eliseu estava muito preocupado, e Eliseu tranquilo. E Eliseu faz uma oração pedindo para que os olhos daquele servo pudessem ser abertos, para que ele pudesse ver o exército celestial ao redor do servo do Senhor. Eu não sei quais são as dificuldades que você vai enfrentar essa semana. Eu não sei quais são os desafios que serão colocados na sua frente. Eu não sei quais são as guerras que você vai ter que lutar. Mas eu queria que você soubesse que existe um exército poderoso. Existem anjos de Deus ao seu redor. Ao longo desse dia, quando você estiver passando por alguma situação, olhe para o seu lado, mesmo que você não consiga ver com os seus olhos físicos, mas com os olhos da fé. Perceba um exército de Deus ao seu lado. Nós não poderíamos começar a nossa jornada sem falar de fé. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que o nosso Deus existe, você é um cristão, você sabe disso, mas você precisa crer. Então, ao longo dessa semana, quando nós discutimos outras coisas sobre relacionamento com Deus, sobre comunhão, creia. Creia mesmo quando Deus não responder da maneira com que você deseja. Creia mesmo quando o problema que você estiver enfrentando for grande demais, quando a guerra for uma guerra muito terrível, muito difícil de ser lutada, de ser vencida. Creia. Peça para que Deus abra os seus olhos, os olhos da fé, para que você veja um Deus poderoso, um general, Miguel, Cristo, lutando por você com os anjos do Senhor, com cavalos de fogo, com carruagens de fogo. Então, nessa nossa jornada, que você saiba que nós vamos começar a jornada crendo que esse mundo invisível ao nosso redor, que esse Deus Todo-Poderoso, Ele está ao nosso lado, Ele estará sempre à nossa disposição.
Então creia, lute, enfrente as dificuldades dessa semana com fé, acreditando em Deus, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a vitória. Você se tornará um cristão muito mais maduro no final dessa jornada. Ao longo dessa semana, nós vamos dar várias dicas e vários conselhos de como se aproximar mais de Deus, de como ter uma espiritualidade mais forte, uma fé mais renovada. Então, que Deus te abençoe. Fique com Deus.